Eu fiz um vídeo aqui para o canal e durante a conversa nesse vídeo eu disse, eu não vou falar aqui sobre física quântica. E aí, dessas pequenas palavras, surgiram várias perguntas em relação a isso. Pessoas me mandaram perguntas no privado ou então comentários no YouTube. Por que eu não iria falar sobre física quântica ou por que eu quase não toco no assunto física quântica? Então esse vídeo é para esclarecer sobre isso. Vou falar aqui basicamente sobre as duas linhas de entendimento sobre a física quântica, que é, grande parte dos cientistas do meio acadêmico não acredita que nós influenciamos na matéria, que nós influenciamos no mundo físico. Uma outra parte acredita que nós influenciamos sim na criação da nossa realidade, no mundo físico. Só que eles não têm uma fórmula ou um jeito de explicar como fazer isso. Eles não têm. A física quântica se desenvolveu na área da eletrônica e da computação de uma forma magnífica. Nos últimos 100 anos, o homem deu saltos que há milhares de anos não chegou nem a engatinhar. Então, depois das descobertas do mundo atômico e subatômico, a coisa foi para outro nível. Mas, justamente nessa área, eletrônica e computação. Mas para os seus estados do dia a dia, como lidar com as emoções, pensamentos, sentimentos, a vivência, relacionamentos, esse meio acadêmico não sabe basicamente nada. São totalmente leigos nesse sentido. Se você quer entender sobre isso, aí tem que recorrer aos místicos, aos sábios do passado. Eles sabem de uma forma prática e no passo a passo, detalhado, como influenciar a substância transcendente, ou a substância amorfa, ou o mundo invisível, o mundo subjacente, ou o mundo espiritual, tanto faz. O mundo que dá vida e sustentação para a matéria. Ouviu o que eu disse? O mundo que dá vida e sustentação para a matéria. Que esse seria um assunto bem aprofundado mesmo, até concluirmos que a matéria ela não tem uma existência própria. Mas ok. Então os místicos, eles sabem física quântica avançada na prática para o dia a dia. Mas eles não desenvolveram fórmulas matemáticas. Eles não desenvolveram as teorias matemáticas ou as teorias de como criar sistema eletrônico e essas coisas. Então você pode ver que existe aí visões de realidades diferentes. Só que os cientistas que chegaram a desenvolver essas teorias, eles buscaram nos conhecimentos antigos. E ali eles conseguiram desenvolver um cálculo matemático, criar uma fórmula para fazer com que as coisas funcionassem no mundo material. Por exemplo, há milhares de anos já é falado desse mundo subatômico. O budismo, por exemplo, é muito detalhado sobre isso, só que não na mesma linguagem técnica científica. Mas os caras falam, bom, se esse cara está falando que é assim ou que existe isso, então vou investigar aqui. E aí começa lá a fazer seus cálculos matemáticos e tal, e outra coisa. E assim ele chega a uma comprovação. Assim eles podem colocar na frente de uma lente. Assim eles podem fazer testes e mais testes em laboratório, até comprovar. Mas o conceito teórico, não só teórico, né? Porque os místicos eles são muito práticos, mas o que eu quero dizer é que os místicos não levaram as coisas para o laboratório de uma forma racional. E os cientistas chegaram a levar. Mas aqui você pode ver que existe uma divisão entre esse mundo acadêmico e o mundo dos místicos, né? As realidades assim. Para resumir essa conversa, tudo o que eu falo aqui no canal é física quântica, pura física quântica, mas física quântica de uma forma prática para o dia a dia. Os ensinamentos do Neville é pura física quântica. O Neville menciona muito pouco
termos ligados à física quântica em palavras assim, experimento, experiência, muito pouco mesmo. Mas ele é um cara que está ensinando a física quântica, prática para o dia a dia, o tempo todo. E ele dá até o passo a passo para como fazer as coisas. O Dr. Joseph Murphy também fala sobre essa forma de você influenciar o campo quântico, as potencialidades infinitas, essas coisas. E vários outros. Séculos e mais séculos passados surgiram vários. Há milênios, né, esses ensinamentos estão no mundo. Então, quando eu estou falando aqui sobre você criar sua realidade, por si só já é física quântica. Só que eu não fico usando esses nomes. Ah, isso aqui é colapso da função de onda. Ah, isso aqui é porque lá na fenda dupla o observador influencia a partícula. Ou quando ele não está observando é uma onda. Quando ele começa a observar, aquilo se transforma em uma partícula. Né? Toda essa linguagem acaba sendo uma linguagem muito confusa. E aí, do jeito que o Neville explica, eu acho de uma forma linda e bela. Eu falo sempre do Neville porque eu senti muita afinidade com os ensinamentos do Neville desde o primeiro momento que eu tive contato com esses ensinamentos. Senti uma afinidade, uma simbiose pela linguagem dele, né? Talvez uma linguagem meio metafórica, que ele usa muitas vezes, mas de uma forma muito prática. Mas eu quero dizer aqui se você quer estudar física quântica, de entender sobre isso, entrelaçamento quântico, dupla fenda, multiversos, teoria das cordas, entre outras e outras teorias, estude, é bacana. Assim você comprova de fato que o nosso mundo físico é, na verdade, uma grande ilusão dos nossos sentidos, da nossa percepção. Os nossos 5 sentidos faz uma leitura e conclui que esse mundo é muito rígido, ele é muito fixo, muito definido. Nós aprendemos isso até mesmo na escola, né? Que a matéria de fato é esse mundo que está aí, que nós não temos influência sobre ele, que nós não conseguimos mudar nada nesse sentido. Tudo já foi criado e nós não temos participação. Mas quando você começa a ver de fato, até mesmo nesse meio acadêmico, é que esse mundo é energia. E sendo energia, nós também somos. E aí vai entrando, descendo, por fim só sobra a consciência. Que a consciência é que governa e que manipula essa realidade. Mas para os cientistas intelectuais isso não faz muito sentido. Então eles não concordam que nós influenciamos na matéria. Ironicamente, eles mesmos sabem que tudo é energia, mas de uma forma ou de outra eles não acreditam que nós influenciamos na matéria. E outros acreditam. Então, os místicos, eles não debateram teorias. Eles foram caras que sentaram lá e ficaram lá anos e anos e anos observando a atividade da mente, observando as flutuações, e ali eles tiraram as suas comprovações sem rabiscar um quadro teórico, sem rabiscar uma fórmula, porque era um conhecimento que era vivenciado na prática. Um cara descobriu como essas realidades se manifestam. E aí ele falava para o outro: se você quer ver, então faz o que eu faço, ou o que eu fiz, sente aqui comigo, ou passe anos e anos do meu lado. E era assim. A matemática não. A matemática, depois de confirmada, qualquer um outro que aprender a fórmula matemática consegue chegar aos mesmos princípios, mas sem um entendimento mais profundo. Então, a física quântica, ela se difere para esse estudo de autoconhecimento nessas duas partes. O meio acadêmico, racional, eletrônica, computação. O místico, os ensinamentos místicos, esotéricos, dos mestres sábios, e para a forma prática do dia a dia.
como que pensamento, emoções e sentimento está diretamente relacionado com o mundo material. Ok, ser de luz, então, se você quer estudar por curiosidade esses assuntos, estude. Mas se você quer aprender física quântica na prática, como funciona, estuda os místicos, estuda os sábios, entende? Que aí você vai aprender sem estar ligado com o nome. Eles nem mencionam esses nomes. Até porque, em sua grande maioria, né, antes do século XX, não tinha esse nome, física quântica, mecânica quântica, essas coisas. Assim como a lei da atração, né? A lei da atração, ela começou a ser falada no final do século XIX, início do século XX. Mas muito pouco, de uma forma muito sutil. Inclusive o Napoleão Hill fala sobre lei da atração, mas de uma forma muito tímida, né? Falar mais sobre lei da atração ficou mais para os Esther Hicks, né? E aí os Abraham Hicks. E aí depois o filme O Segredo, e aí a coisa explodiu no mundo, a partir de 2006 do filme O Segredo, que na verdade é a lei da vibração, né? Então a lei da vibração é estudada há milênios. Não sabe-se nem quando teve o início desses estudos. Refere-se a Hermes Trismegisto, que tenha sido o primeiro a falar sobre as leis do universo, então fala sobre a lei da vibração. Mas a coisa é bem mais profunda. E aí, muitas pessoas querem entender sobre a lei da atração. A lei da atração precisaria ser entendido sobre a lei da vibração. E a lei da vibração são frequências, que de novo voltaríamos agora para o laboratório, né? Que as frequências podem ser medidas em laboratório. Mas aí, enfim, eu iria ficar aqui horas e horas conversando sobre esses assuntos. Para resumir, pegue os ensinamentos dos místicos que você vai entender e vai conseguir fazer melhoras na sua vida. E recomendação já aqui, claro, no canal estou sempre falando sobre física quântica, mas não falando o nome física quântica em sua grande maioria. Né? Na maioria dos vídeos que eu faço, eu não falo sobre, isso aqui é física quântica, eu vou falar sobre física quântica. Não, mas eu falo de uma forma sutil. Os ensinamentos do Neville é tudo de física quântica avançada na prática, no dia a dia. Ok, ser de luz, vou ficando por aqui. Se você chegou aqui no vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Clique na sinetinha, que aí assim que eu postar um novo vídeo, você recebe esse vídeo em primeira mão. Se você não clicar na sinetinha, pode ser que eu poste e você não recebe o vídeo. Se você clicar, você recebe o vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.